Olá. Hoje vamos mergulhar fundo assim numa análise das tensões recentes, né, envolvendo figuras políticas aqui do Brasil, o judiciário, o STF, PGR, essa turma toda, e também uma pressão internacional que parece estar vindo forte dos Estados Unidos. O material que a gente analisou mostra uma dinâmica, olha, bem interessante. Exatamente. E o que chama atenção logo de cara nas fontes é um contraste, assim, muito claro. De um lado parecia haver uma certa tranquilidade, sabe? Quase um desdém de algumas autoridades brasileiras sobre essa pressão externa. Tipo, isso não vai dar em nada. Isso. Mas ao mesmo tempo, a gente vê essa pressão se tornando bem concreta, com consequências reais, palpáveis. Parece que a realidade está batendo na porta, né? Tá, então vamos conectar esses pontos. As fontes que temos detalham bastante as idas do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, né? Ele buscando apoio de parlamentares por lá. Isso, e pedindo sanções contra autoridades aqui no Brasil. O nome do ministro Alexandre de Moraes é citado, claro, com alegação de perseguição política. E a reação por aqui não demorou, pelo visto. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já abriu um inquérito contra ele. Sim, as acusações formais são de coação no curso do processo, obstrução de justiça. Agora, a leitura que várias fontes fazem, e isso é importante notar, é que seria uma retaliação. Aquela história do prego que se destaca leva a martelada, sabe? Justamente por causa do barulho que ele conseguiu fazer lá fora. Interessante essa perspectiva. E uma das fontes até usa uma analogia um pouco diferente, talvez, para defender a ação dele. Ah, sim, compara com o direito de uma mãe que busca justiça para receber a pensão atrasada. Tipo, dizendo que buscar ajuda internacional seria um direito legítimo, não necessariamente uma ameaça ou coação. Claro que as escalas são outras, né? Mas a ideia é questionar a acusação. Exatamente. E para reforçar essa tese de retaliação, tem uma reportagem da Folha que está no nosso material, indicando que o STF e a PGR só teriam se movido contra o deputado depois que vazaram queixas. Queixas sobre a falta de ação do Itamaraty para defendê-los lá fora. Isso, o que levanta naturalmente questões sobre a motivação real por trás da investigação. Talvez até, segundo a fonte, prevaricação. E essa pressão externa, que antes parecia ignorada, começou a furar essa bolha de tranquilidade aqui, certo? A postura mudou. Mudou, e mudou bastante. A gente saiu daquele cenário de aparente descaso. Lembra das expressões tipo bananinha, não tô nem aí? Lembro, sim. Para uma preocupação real, concreta, com sanções. E tem exemplos disso nos documentos. Uma carta do governo Trump, que saiu no New York Times, dando um puxão de orelha no ministro Moraes por ordens à plataforma Rumble. Falando em violação da jurisdição americana, né? Exato. Usaram termos cuidadosos, tipo supostas determinações, mas o recado foi firme. E tem mais coisa, né? O senador Marco Rubio falando abertamente sobre sanções via Global Magnitsky Act. Pois é, aquela lei americana que permite punir indivíduos por abusos de direitos humanos ou corrupção. E aquela notícia dos vistos americanos sendo retirados de supostos censores. Nossa, e com aquele detalhe que é relatado da pessoa só descobrir no aeroporto. Que situação. É um requinte de crueldade, como algumas fontes descreveram. Sem falar no receio dentro do próprio governo sobre o impacto que essa lei Magnitsky poderia ter nos bancos brasileiros. E ainda tem a história da irritação de ministros do STF com o chanceler Mauro Vieira, do Itamaraty. Também. As fontes falam que ele teria cancelado reuniões, não dado o suporte esperado, apesar da calma que demonstrava publicamente. Parece que, bom, a ficha caiu para muita gente. Falando dessas dinâmicas internas, um ponto que as fontes batem bastante é a ideia de que resolver eventuais abusos do STF aqui dentro, sabe, o famoso roupa suja se lava em casa, Uhum. não estaria funcionando na prática. Exato. Por quê? O que as fontes apontam. Olha, a análise que é apresentada sugere um bloqueio interno. Uma suposta relação assim de interdependência, quase uma troca de favores entre figuras-chave do Legislativo e citam presidentes do Senado, da Câmara, líderes como Pacheco, Alcolumbre, Hugo Mota. E o Judiciário, o STF? Isso. A lógica seria: o Congresso não avança para fiscalizar o STF ou em pautas sensíveis ao tribunal, e, em troca, supostamente, investigações contra parlamentares também não andam. Mencionam temas como emendas, o orçamento secreto, aquele mecanismo controverso, né? E dão exemplos concretos disso. Dão. Citam a dificuldade em pautar o PL da anistia, com a liderança da Câmara alegando um aviso prévio do STF sobre inconstitucionalidade,
e contrastam isso com a reação fortíssima do Congresso quando o governo aumentou o IOF, Ah, entendi. O contraste para mostrar a diferença de postura, né? questionando a passividade em relação a outras decisões do STF sobre temas como drogas, aborto, etc. Exatamente essa linha, o que nos leva a outra camada importante: a disputa de narrativas. Sim, como tentam enquadrar tudo isso. O material aponta uma tentativa de desacreditar a ação do Eduardo Bolsonaro, sabe? Dizendo que a pressão americana viria, na verdade, das Big Techs, não da articulação política dele. Para diminuir o capital político dele nessa história toda. Provavelmente. E na questão da regulação das redes sociais, as fontes mostram um contraste interessante. A justificativa pública é uma proteger crianças, idosos, Que é sempre uma preocupação válida, claro. sem dúvida. Mas aí, segundo as fontes, teria vazado uma motivação política. A preocupação da primeira-dama Janja com algoritmos que estariam favorecendo a direita. Nossa, E o próprio pedido da AGU ao STF, que caiu com o ministro Toffoli, falaria em ofensa à honra de figuras públicas. É o que as fontes indicam. E ainda citam, bem rapidamente, o caso envolvendo o diretor da PF, Andrei Rodrigues, e um sindicato ligado ao irmão do presidente Lula, o Sindinap. Seria um exemplo de uma suposta tentativa de usar investigações sigilosas para blindagem política. uau. Então, para a gente amarrar tudo isso, o cenário que emerge desses documentos é, no mínimo, complexo. A gente tem instituições brasileiras sentindo o calor da pressão externa. Uma pressão crescente, sem dúvida. Aham, ao mesmo tempo em que lidam com o que as fontes descrevem como contradições internas bem evidentes e uma batalha clara pela narrativa, pela versão dos fatos. Exato. E fica aquela pergunta no ar para a gente pensar mesmo. Com base em tudo isso, considerando essa teia de relações e jogos de poder que as fontes alegam existir em Brasília, somada a essa vigilância internacional que não para de crescer, onde pode estar o ponto de ruptura? Ou, por outro lado, como toda essa disputa complexa e às vezes bem pouco transparente, lá no topo do poder, afeta a confiança do cidadão comum nas instituições, na própria democracia brasileira. É algo para se refletir.